Bom dia, cabas feias, bom dia, meninas bonitas dos saudosos primeiros anos. Aqui quem fala é o professor Ícaro. Estou aqui para corrigir a atividadezinha de química que passei para vocês na última aula. Está lá na página 55. Passei as questões 4, 5, 7, 8, 10 e 11. Então vamos iniciar aqui pela questão 4 da página 55. Falar sobre substâncias puras e misturas. Questão 4. Diz o seguinte, a questão da VUNESP, de São Paulo. O rótulo de uma garrafa de água mineral, veja bem. Já começamos a citar o nome de uma substância. Qual foi a primeira substância citada? Água. Né? Vamos lembrar da definição de substância pura. Quando é que uma substância é pura? Ela é pura quando ela tem suas propriedades, né, físicas e químicas bem definidas. Quando naquele sistema, naquele recipiente ali, naquela vasilha, só tem aquela substância, não tem outra. Certo? Então vamos analisar se essa água que ele está falando que é pura. Está aí o rótulo da água. Está aqui o rótulo. Certo? O que é que está dizendo nesse rótulo? Composição química provável. O que é que tem nessa água aí, provavelmente? Sulfato de cálcio, que é um sal. Certo? Está dizendo que ele está na seguinte concentração, 0,0038 miligramas por litro. Ou seja, a cada litro de água mineral tem essa quantidadezinha aqui de sulfato de cálcio. Ok? Bicarbonato de cálcio, outro sal. A concentração dele na água mineral é de 0,0167 miligramas a cada litro de água. Tá joia? Então, se você quer saber quanto é de bicarbonato que tem lá na água, o garrafão de água tem 20 litros, né? Só pega essa quantidade aqui, ó, que é a quantidade que tem dentro de cada litro e multiplicar por 20. Mas não vem ao caso, né? Aqui é só para a gente saber se no garrafão lá só tem água. Como a gente pode perceber aqui pela leitura do rótulo, além da água, tem sulfato de cálcio e bicarbonato de cálcio. Então, eu posso dizer que essa substância que tem no garrafão da água é pura, só tem uma única substância com propriedades bem definidas? Não. A gente está vendo que tem uma água, sulfato de cálcio 2, bicarbonato de cálcio 3 substâncias. Então não é uma substância pura que tem ali. Tá certo? Então se não é uma substância pura, é o quê? Uma mistura. Como nós já estudamos lá na aula, né? Vou deixar o link da aula na descrição desse vídeo para vocês revisarem. Como a gente estudou, existem dois tipos de mistura. As misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Tá certo? Qual é a diferença entre uma e outra? Mistura homogênea é aquela mistura que vai formar apenas uma única fase. O que é uma fase? É aquele sistema que você olha para ele ali e consegue enxergar. Tá bom? Então, tu pega um copo com água mineral. O que é que você enxerga naquele copo, se for um copo transparente? Você olha lá por dentro. Você pega um copo com água, gente, o que é que você enxerga lá? Você enxerga uma fase, né? Você vê a água lá. Você não vai ver os sais que tem dissolvido na água mineral. Não dá para distinguir a água dos sais. Você pegar um copo dessa água aqui, você não vai saber que lá dentro tem sulfato de cálcio e bicarbonato de cálcio. A não ser que você leve para um laboratório, faça uma análise e descubra que tem, mas a olho nu você não vai distinguir, nem com microscópio, certo? Porque se você distinguir com microscópio, ainda vai contar como sendo uma outra fase. Então, como você só vê uma única fase na água mineral, ela é considerada o quê? Uma mistura homogênea. Então, a resposta correta dessa questão está na letra D, tá certo? Letra D de dado, mistura homogênea. Tá certo, gente? Questão 5. Questão da Universidade Federal de Minas Gerais. Com relação ao número de fases, os sistemas podem ser classificados como homogêneos ou heterogêneos, como acabei de falar na questão anterior, não foi, gente? Homogêneo, só tem uma única fase. Heterogêneo, tem mais de uma fase. As alternativas correlacionam adequadamente o sistema e sua classificação, exceto, olha a palavrinha exceto aqui, ó. O que é que essa palavra exceto quer dizer? É aquela opção que não condiz com a relação correta. Todas as afirmativas aqui, ó,
né? Aliás, 4 dessas afirmações aqui estão corretas, exceto uma. Qual é a que está errada? Né? Ou seja, qual é a que não relaciona direito o sistema com sua classificação? Água de coco é um sistema heterogêneo? Tá? Isso aqui, essa relação está correta? Bem, gente, aí você tem que ter um conhecimentozinho de mundo, né? Se você abrir lá um coco e colocar água num copo, aquela água de coco lá que você vai observar ela vai estar limpinha, você só vai enxergar uma única fase, como é que vai ser? A água de coco ela tem algumas sujeirazinhas lá do nutriente do coco, né? Sujeira entre aspas, que não é sujeira, é nutriente, é alimento, né? Então, é um sistema heterogêneo, você vai encontrar alguns, como a gente diz por aqui na nossa região, alguns bagacinhos dentro da água, tá certo? Então é um sistema heterogêneo, então essa opção A está correta, a relação está correta, mas não é para eu marcar a correta, é para eu marcar a que está errada, tá bom? Laranjada é um sistema heterogêneo? Olha, se você espremer uma laranja para fazer um suco, um processador, na mão, o que é que vai acontecer? Vai cair, como se diz, o bagaço da laranja, né? As bagas da laranja vão cair na água e vão formar um sistema heterogêneo. O leite é um sistema homogêneo. Quando tu olha para o leite, o que é que você enxerga lá? Uma única fase? Né? Depende. Mesmo que o leite seja desnatado, gente, se você olhar o leite em uma lente de aumento ou em alguma coisa mais que amplie a sua visão, você vai ver que o leite tem lá mais de uma fase. Tem a gordura, tem água, tem proteína, certo? O leite não é homogêneo não, tá bom? Então vamos aqui, vamos analisar, né? Vamos ver. Letra D, poeira do ar. Poeira no ar é heterogêneo? É, porque tem a fase do ar, a fase gasosa, que é incolor, e tem a poeira. São duas fases, né? Você enxerga duas fases. A poeira e a fase incolor do ar em si. Então é um sistema heterogêneo, tem mais de uma fase. A água do mar filtrada é um sistema homogêneo? Ora, a água do mar é igual a água mineral, certo? Você, olhando para a água, você não vai saber que lá tem sal. A não ser que caia no seu olho ou que você beba para saber. Tá certo? Então, qual é a nossa resposta? Qual é a que não condiz o sistema com a substância? O leite não é homogêneo. Tá bom? O leite tem nata, tem proteína. Pode ser distinguido aí. Tá bom? Aglomerados de proteína lá, de gordura. Tá certo? As micelas no leite. Então, o leite não é um sistema homogêneo. Resposta correta da questão 5, letra C, de carro. Ok, gente? Questão 7. EM, São Paulo. Única substância. Uma única substância, substância pura, sempre vai constituir um sistema monofásico, ou seja, de uma única fase. Pessoal, vocês lembram... lá na aula eu fiz um desenhozinho para vocês. Vou pegar aqui o caderno. Ó. Ele está dizendo que se a substância é pura, ela sempre vai formar uma única fase. Tem aqui um becker, certo? Vou colocar aqui água pura nesse becker. Água pura, beleza? Como vocês podem perceber, ela está na fase líquida. Tá joia? O que aconteceria se eu pegasse gelo feito dessa água e adicionasse nesse sistema? Gelo. Tá bom? Gelo é água pura. Tá bom? Quando o gelo se forma, se for o gelo natural, gelo da água mesmo, lá no manancial, né? Quando o gelo se forma, gente, ele empurra para fora da sua estrutura tudo que é de impureza, de sal, de carboidrato, tudo que tiver na água ele vai expulsar, porque as moléculas de água vão se aglomerar, vão se juntar e não vai dar espaço para outra molécula. Então, o gelo ele já tem grande tendência de ser uma substância pura, tá bom? Aí, se eu faço um gelo de uma água pura, e aquele é puro mesmo, né? Então, o gelo é o quê? O que é o gelo? Nada mais, nada menos do que água, né? Tá aqui o gelo. O gelo é água pura, com uma diferença dessa água aqui, ó, que o gelo está na fase sólida, mas não deixa de ser água.
Tá bom? Então o que é que nós temos nesse sistema aqui? Água líquida e água sólida. Ou seja, quantas substâncias tem nesse sistema? Só uma. Qual é? Água. Mas dá para ver quantas fases diferentes. O que é uma fase? É aquilo que eu consigo diferenciar com o meu olho. Ó. Dá para ver o gelo? Dá. Dá para ver a fase líquida? Dá. Então tem quantas fases? Duas. Quando tem mais de uma fase, quando tem duas ou mais fases, o sistema é homogêneo ou é heterogêneo? É heterogêneo. Então aqui é um sistema heterogêneo com uma substância só. Uma substância pura. Tá bom? E o que é que a questão está dizendo? Ó, uma única substância, substância pura, sempre constituirá um sistema monofásico, ou seja, um sistema de uma única fase. Então, toda a vida vai ser só uma fase? Sim ou não? Não, né? Qual é a resposta? Não. Justifique. Dado, qual vai ser a nossa justificativa? Uma única substância pode se apresentar em mais... Eu vou ditar aqui, ó. Aí vocês copiam, vocês vão pausando o vídeo aí e vão copiando. Uma única substância pode se apresentar em mais de um estado físico, como é o caso da água e do gelo, formando um sistema entre água e gelo. Observa-se a formação de duas fases, a fase líquida e a fase sólida, constituindo um sistema heterogêneo. Tá bom? Mais ou menos essa é a nossa resposta. Beleza, gente? Com a explicação aí, você formule sua própria resposta. Não é obrigado também a copiar igual que eu estou falando, não. Questão 8. FAMECA, São Paulo. Em um sistema fechado que contém água líquida, olha aí, ó, vamos analisando aí, anotando aí o que é que tem dentro desse sistema. O que é um sistema? Um copo, é um recipiente com substâncias dentro. É aquilo que você separa ali para estudar, para observar. Tá bom? O que é que tem nesse sistema? Água líquida, cloreto de sódio dissolvido. O que é cloreto de sódio, gente? Sal de cozinha, né? Então tem água, sal de cozinha e cloreto de sódio não dissolvido. Tá certo? Mais ou menos assim, ó. Pegar aqui o copinho. Pegar aqui nosso sistema. Tá aqui o becker. Vou colocar a água. Tá bom? Colherzinha aqui, ó. Vou botar sal. O que é que aconteceu nesse sistema? Botei sal demais, né? A água não conseguiu dissolver todo o sal, que a água só consegue, ó, capacidade de dissolução da água é de 35 gramas de sal a cada 100 gramas de água. Então, 100 gramas de água só consegue dissolver 35 gramas. Vamos supor que aqui tenha 100 gramas de água. Aí eu botei, aqui tem 100 gramas de água. Tá bom? Aí eu adicionei aqui 40 gramas de sal. Vai conseguir dissolver tudo? Não, porque 100 gramas de água só consegue dissolver 35 gramas. É o coeficiente de solubilidade da água. Capacidade que a água tem de dissolver sal de cozinha. Quantos gramas? 100 gramas de sal? 35. Nós colocamos quantos gramas de sal? 40. Então, vai ter quantos gramas dissolvido aqui, ó? Na parte líquida? 35 gramas. Se eu adicionei 40, quanto é que tem depositado aqui? Tem 5 gramas, tá bom? Olha para esse sistema, tem quantas fases? Quantas fases você consegue enxergar nele? A fase líquida, né? A água e sal dissolvido e o sal não dissolvido, né? Tem duas fases. Homogêneo e heterogêneo, gente. Esse sistema aqui é um sistema também heterogêneo, tá bom? Vamos adiantar aqui, não sei nem o que a questão quer. Mas vamos lá. Cloreto de sódio não dissolvido. Aí tem 2 cubos de gelo. Tá certo? Tem 2 cubos de gelo. Ó. Dá para aproveitar o desenho lá anterior. 2 cubos de gelo. Quantas fases aí, pessoal? Vocês estão enxergando? O gelo, o líquido e o sal. 3 fases, né? Até agora? Então vamos nós. 2 cubos de gelo e os gases nitrogênio e oxigênio dissolvido. Aí tem uns gases aqui dentro. As borbulhazinhas de gás aqui. Gás nitrogênio. Tem nitrogênio e oxigênio dissolvido. Tá bom? Tem nitrogênio e oxigênio. Então o que é que tem nesse sistema aqui? Ó? Tem gelo, tem sal e água, tem nitrogênio e tem oxigênio. Quantas fases a gente vê aqui? Ó? Quantas fases? Enxergamos 3 fases. Quantos componentes? O que é um componente? São as substâncias que tem aqui dentro.
né? Quais são as substâncias que tem? Gelo e água é uma só, né? Então tem água, né? Vamos contando aí. Tem água, tem sal, 2, né? Tem nitrogênio, 3. Tem oxigênio, 4. Então tem 4 componentes. Tem 3 fases e 4 componentes. O que é o componente? É cada substânciazinha que tem dentro da mistura. Vamos olhar aqui as opções da questão. Cadê? E oxigênio não dissolvidos na água, líquido existem. Então vamos lá. 2 cubos de gelo e os gases nitrogênio e oxigênio não dissolvidos na água líquida. Então existem quantas fases? Existem 3 fases e 4 componentes, né? 3 fases e 4 componentes. Tá certo? Alternativa D. Beleza? Questão 9 eu não passei. Vamos para 10 e para 11. Universidade Federal do Piauí. Adicionando-se excesso... Questão 10. Universidade Federal do Piauí. Adicionando-se excesso de água à mistura formada por sal de cozinha, areia e açúcar, obtém-se um sistema. Taquei água nesse constituinte aí. Está aqui uma vasilha, ó. Vou pegar bem aqui, certo? Uma vasilhazinha. Vamos lá, nós com nossa vasilha. Aí, o que é que tem dentro dessa vasilha lá que o cara falou? Ó? Tem sal, açúcar e areia. Tá tudo junto aqui, ó. Olha o monte aqui: sal, açúcar e areia no fundo do recipiente, ó. Sal mais açúcar mais areia. Aí o que foi que nós fizemos? Adicionamos excesso de água, água sobrando, ou seja, água que desce para dissolver com folga o sal e o açúcar. Então, na hora que você colocou a água aqui, né, o açúcar e o sal vão se dissolver na água, agora a areia não, né? O que é que acontece? Açúcar e sal se dissolveram na água. Então aqui, ó, formando uma única fase aqui, ó. Quem ficou depositado aqui no recipiente foi quem? A areia. Quantas fases vocês estão vendo aqui, gente? Areia, e há essa fase aqui que tem água, sal e açúcar, que você não consegue mais distinguir o açúcar e o sal que tem dentro dessa água. Você só vê uma única fase aqui, ó. Agora a areia você consegue distinguir. Então você vê 2 fases, tá bom? Então vamos lá, questão 10. Obtém-se um sistema homogêneo monofásico. Só tem uma fase nesse sistema? Não, né? Homogêneo bifásico. Existe sistema homogêneo bifásico, ou seja, com 2 fases. Bi é 2, né? Existe sistema homogêneo com 2 fases? Jamais, né? Letra C. Sistema heterogêneo monofásico. Existe sistema heterogêneo com a única fase, gente? Monofásico. Mono é 1. Vamos se lembrar disso aí, viu? Não existe, né? Letra D. Sistema heterogêneo bifásico. Quantas fases? Quantas? É homogêneo ou heterogêneo? Se tem mais de uma fase, é heterogêneo. Quantas fases? 2. Resposta que a gente quer, letra D. Tá bom? Letra D. Questão 11. UPM, São Paulo. É característica de substância pura. Qual é a característica principal das substâncias puras? Eu comecei até a aula falando sobre isso. Qual é a principal característica das substâncias puras? É ter propriedades definidas, né? Então, letra B, ó, ter constantes físicas definidas, propriedades físicas definidas. Tá certo? Constante física é propriedades físicas bem definidas. Alternativa B é a resposta da questão 11. Então, gente, está corrigida a nossa atividade, certo? Espero que vocês tenham compreendido aí. Deu para a gente revisar um pouco o conteúdo com correção. Veja lá o vídeo no canal, vou deixar o link do outro vídeo da aula na descrição desse vídeo aqui. Revisem, gente, vamos estudar, nós não estamos de férias, certo? Aproveitem que a gente está gravando essas aulinhas para vocês, que vocês estão com acesso à internet. Usem a tecnologia para aprender. A gente está no mundo moderno, né? Então, um grande abraço, gente.